Olá, sou Laniel. Vou contar um relato que aconteceu com minha mãe. Esse caso aconteceu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. Meu tio nessa época, falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Então um dia, na época da quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora, já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrão. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na época da quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão, um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para frente de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia que fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, meu tio falou brincando: é nada, é um lobisomem. Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas começaram a se baterem mais alto uma contra a outra. Então, eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô, então, olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então, todos ficaram quietos e depois de alguns minutos, escutaram um barulhão no poleiro das galinhas, mas ninguém se atreveu a ir ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso, ela conta que o pessoal mais velho na época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo e que quando era branco, como o que eles viram, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomens, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso que minha mãe conta, o lobisomem é branco, que segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram mortos. Será que mesmo depois de morto a sina do lobisomem continua? Espero que tenham gostado. Abraços. Olá, me chamo Lúcia, e vou contar sobre um encontro que tive com um lobisomem. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia, porém somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí. À espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira.
Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade, mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum, e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir uma respiração do outro, parecia que todos estavam tensos com aquilo. "Deve ser um bicho do mato", sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante outro barulho na madeira foi ouvido, parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada. Como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto que sussurrou com a voz embargada: "Lobisomem." Depois de ouvir essa palavra todo o meu corpo começou a tremer, senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão e agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espiar pela fresta da janela, o vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça,